E hoje nós vamos falar sobre as técnicas de erradicação. Mas no que consiste as técnicas de erradicação? Como ela é usada? Então, a técnica de erradicação, ela consiste no eliminar ou no reduzir as fontes do inóculo dos patógenos que já estão introduzidos na área cultivada. Ou seja, eu tenho o inóculo e eu tenho o patógeno onde já tem a área do nosso cultivo, né? E a técnica de erradicação, ela vai consistir na eliminação total desse patógeno que já está dentro da minha cultura. Mas, Flávio, o que é o patógeno? O patógeno, ele é o micro-organismo que provoca a doença. Então, eu tenho o homem, eu tenho o ambiente, eu tenho o hospedeiro e eu tenho o patógeno. A minha intenção é eliminar esse patógeno, fazer com que esse patógeno morra e a nossa cultura fique saudável. Mas quais são as formas de erradicação? A erradicação, ela pode ser de caráter absoluto ou relativo. Mas, Flávio, o que é caráter absoluto e relativo? O caráter absoluto, ele consiste no eliminar o patógeno, que já está previamente introduzido. E o relativo, ele vai consistir na redução do patógeno, que está presente ali na lavoura. Ou seja, no absoluto, eu vou eliminar por completo o patógeno e no relativo, eu vou diminuir a população do patógeno que vai estar presente na minha lavoura. Eliminar plantas vivas doentes. No que consiste essa prática? Essa prática, ela consiste em retirar as plantas doentes do local do cultivo, né? Aí nós temos o exemplo da alface, né? Onde a gente tem que saber a diferença, o que é planta sadia e o que é planta doente, porque a gente às vezes pode se enganar. E aí que entra a parte do auxílio de engenheiro agrônomo, né? É muito importante esse auxílio para que a gente saiba fazer a correta identificação das plantas sadias e das plantas doentes. Eliminar restos culturais. O que são restos culturais, Flávio? São os restos que sobram na nossa lavoura ali. A gente plantou e sobrou. É muito importante fazer a eliminação desses restos de cultura, né? Por quê, Flávio? Porque esse resto de cultura ele pode conter inóculos do patógeno que pode vir causar doença nas nossas plantas, na nossa nova cultura que nós vamos plantar, né? Então deve ser feita a retirada dos restos culturais, consequentemente, né, vai ter a redução do inóculo inicial e consequentemente vai ter a redução da doença no próximo plantio. Então é muito importante a gente fazer essa eliminação de restos culturais. Aração profunda. A aração profunda ela consiste no incorporar os restos de cultura do solo, né? A gente vai estimular a competição com os micro-organismos benéficos do solo e, consequentemente, vai ter a redução do patógeno, né? A gente tem uma pequena observação. O uso excessivo de equipamentos para preparar o solo, né? Ele vai poder aumentar a erosão no período de chuvas, né? Onde tem maior intensidade de chuva. Além disso, a compactação do solo nas camadas superficiais, conhecida como pé de arara ou pé de grade, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com a questão da aração. Temos também o revolvimento e a exposição do solo, né? Onde a gente vai fazer a inversão das camadas superficiais do solo e a eliminação de qualquer planta ou resto cultural e vamos expor o solo ao sol, né? E ao vento. Vamos deixar ele lá limpo ao relento, né? Rotação de cultura. No que consiste a técnica de rotação de cultura? A gente vai fazer a alternância do cultivo de espécies vegetais que não são suscetíveis ao patógeno. Ali no nosso local, a gente tem o interesse, vamos supor, de plantar o milho, né? E nesse local, a gente vai fazer a rotação da cultura, né? A gente vai plantar uma planta que não seja suscetível a determinada doença. E a gente vai fazer a utilização de plantas não hospedeiras, o exemplo de graminhas, né? Plantas resistentes. Vamos fazer o consórcio de plantas antagonistas, né? E plantas que exudam substância tóxica, né? O exemplo é o cravo de defunto. As plantas antagonistas, elas são capazes de impedir o desenvolvimento de nematóides, né? Por inibição e repelência. Ou também a liberação de substâncias tóxicas, né? Tratamento de sementes e mudas, né? O tratamento de sementes e mudas, ele consiste na eliminação do patógeno que pode estar internamente ou externamente associado às sementes e mudas, né? O objetivo desse tratamento é prevenir doenças nas sementes, plantas e mudas, né? Com isso, as sementes elas vão estar protegidas e o patógeno ele vai poder existir naquele local do nosso plantio, mas ele não vai conseguir infectar e isso vai reduzir a população dos patógenos, né? Consequentemente, ele vai tentar fazer a infecção na planta, não vai conseguir e vai morrer.
Então vai diminuir a população do patógeno e, consequentemente, as nossas perdas na nossa plantação. A gente também tem como principal medida de erradicação aí a desinfecção e a desinfecção física e química do solo, né? Que consiste no uso de temperatura elevada ou substâncias químicas que vão reduzir a população do patógeno no solo, né? A gente vai elevar a temperatura até chegar no ponto de inativação térmica, né? Porque algumas bactérias e vírus, eles sobrevivem ali em média até os 70 graus Celsius, né? Então a gente vai elevar a temperatura e também pode ser usado substâncias químicas, né? Para reduzir a população do patógeno que está presente no nosso solo, né? A gente tem um exemplo aí no lado, nas imagens, um solo não solarizado, né? E um solo solarizado. Calor seco, né? É um sistema de desinfecção de substrato que ele foi desenvolvido pela Embrapa Meio Ambiente, né? Ele tem o potencial para uso em viveiros, para a produção de mudas de flores, frutas e hortaliças, né? Ele é uma alternativa ao uso do brometo de metila. Temos como exemplos o coletor solar, que é esse da imagem aí, né? Onde consiste numa caixa de madeira. Ele é coberto por um filme plástico transparente que vai conter uns tubos de chapa galvanizada, né? Onde a substância ela é colocada para o tratamento, né? Através do calor seco. Também temos a técnica da solarização, né? Que vai consistir na cobertura do solo úmido com filme plástico, né? Que vai aumentar a temperatura do solo com o uso de energia solar, né? E a gente vai, consequentemente, matar o patógeno, né? A gente vai alcançar melhores resultados quando o solo está úmido e coberto com plástico transparente, né? Aliás, temperaturas que vai mais eliminar os patógenos são entre 50 e 72 graus Celsius, né? A gente tem um exemplo aí no nosso slide de solos que são cobertos estão cobertos, né, com plástico para fazer essa solarização, né? E as limitações de uso basicamente são o custo do tratamento, a restrição a pequenas áreas, né? Ele é um pouco restrito a pequenas áreas. O terreno não vai ser cultivado no período do tratamento e ele precisa de condições climáticas adequadas, né? Consequentemente, para que o solo chegue nessa temperatura de 50 a 72 graus Celsius, né? A gente vai precisar da ajuda do sol e do calor, né? Então, condições climáticas elas devem ser adequadas para a utilização desse sistema. A gente também tem a bioformigação, né? Que é a adição de resíduos de culturas ou matéria orgânica na solanização, né? Que vai acelerar a decomposição e o plástico ele vai aprisionar os gases tóxicos, que consequentemente vai matar os patógenos, né? Então ele tem um resto de cultura ou matéria orgânica, né? Vou fazer a cobertura do meu solo com plástico transparente e ele vai fazer com que acelerar essa decomposição, né? E vai aprisionar os gases tóxicos, consequentemente vai matar o patógeno. Agora eu vou trazer para vocês um exemplo de doenças em hortaliças, né? A gente tem hoje aí a amela de risoctonia do tomateiro, né? Ela é uma doença que se manifesta durante a floração, formação e maturação dos frutos, né? Quando é maior a cobertura foliar. As folhas e as artes infectadas, elas apresentam podridão mole, aquosa, né? E principalmente nas partes que ficam em contato com o solo. O manejo, né? A gente tem como manejo não plantar em solos sujeitos a encharcamentos, né? Evitar locais e épocas favoráveis à doença. Plantar em densidade adequada de plantas. Plantar preferencialmente, né? Cultivar áreas mais eretas. E controlar a irrigação, principalmente durante ali, as fases de floração e infiltração. E é isso, pessoal. Espero que todos tenham conseguido compreender e até a próxima.